Poucos seres mitológicos são tão fascinantes quanto os vampiros. Hoje no canal vamos falar sobre os 10 melhores filmes sobre vampiros. Olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre os 10 melhores filmes sobre vampiros. Lembrando que essa lista ela é baseada em um estudo muito específico, que é baseado na minha opinião. Se eu assistir o filme e eu gostei, provavelmente ele vai estar aqui. Bom, os vampiros estão presentes na cultura há mais de 100 anos. Eles são retratados como muito sedutores, extremamente elegantes, eróticos e detentores de muito conhecimento que foram adquiridos atravessando séculos. No cinema, Nosferatu foi o primeiro clássico vindo do cinema mudo de F.W. Murnau em 1922, mas o início da fama de vampiros no cinema foi em 1931 pela interpretação de Bela Lugosi. O ator viveu Drácula, baseado no romance de 1897, escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o vampiro Conde Drácula. Em 1958, Christopher Lee assumiu o papel que era de Lugosi e gravou um novo Drácula. Na década de 80, os vampiros dominaram as produções teen. Os Garotos Perdidos, A Hora do Espanto foram sucessos absolutos. O gênero também ganhou comédias, envolvendo o Sugador de Sangue, Amor à Primeira Mordida, com Nicolas Cage, Procura-se um Rapaz Virgem, com Jim Carrey. Nos anos 90, Entrevista com o Vampiro e Drácula, de Bram Stoker, deram um tom memorável ao tema, com superproduções que foram sucessos absolutos nas bilheterias. Bom, agora vamos à lista, ao top 10 de melhores filmes sobre vampiros. Em 10º lugar, Deixa Ela Entrar, de 2008, está disponível lá no Prime Video. Oscar, um garoto ansioso e frágil de 12 anos, é frequentemente provocado por seus colegas de classe mais fortes, mas nunca se defende. O desejo do menino solitário por um amigo se concretiza quando ele conhece Ellie, uma garota da mesma idade que se muda para a vizinhança com seu pai. Séria e pálida, ela só sai de casa à noite e não parece ser afetada pelas baixas temperaturas. Coincidentemente, a cidade começa a ser assombrada por uma série de assassinatos e desaparecimentos inexplicáveis. Sangue parece ser o fator comum a estes crimes. E para um garoto como Oscar, que é fascinado por histórias horripilantes, não leva muito tempo até ele perceber que Ellie é uma vampira. Para sempre congelada num corpo de 12 anos, com todos os sentimentos e emoções confusas de uma adolescente, Ellie sabe que só pode continuar a viver se seguir em frente. Mas quando Oscar finalmente vai para o confronto, ela retorna para defendê-lo usando a única arma que conhece. 9º lugar, Underworld, Anjos da Noite, de 2003 e Anjos da Noite Evolução. Como o primeiro e o segundo filme são interligados, vamos pensar que seja um filme em 2 capítulos. Durante séculos, 2 raças rivais evoluíram escondidas dos humanos: os aristocráticos vampiros e os brutais e temidos lobisomens. Eles se enfrentam em uma guerra que só terminará quando uma das raças for exterminada. No meio dessa batalha, a vampira Selene descobre uma conspiração dos Lycans para sequestrar um jovem médico humano que carrega um mistério. Ele é a morte ou a salvação das 2 espécies. O primeiro filme teve seus prós e contras, agradou aos fãs apaixonados por vampiros e lobisomens, e desagradou a quem buscava algo a mais.
Na sequência, ao invés de trabalhar os erros do primeiro filme, o diretor Len Wiseman optou por manter os acertos e evoluí-los. Os dois filmes juntos ficaram uma trama bem construída e interessante e tem bons efeitos especiais. 8º lugar. Um Drink no Inferno, de 1996, está disponível lá no Prime Video. O filme tem várias faces. Começa com uma trama policial, muda para drama e termina com suspense com vampiros. Dois irmãos procurados pela polícia por 16 mortes sequestram um ex-pastor e seu casal de filhos para poderem atravessar a fronteira com o México. E lá dirigem a uma casa noturna frequentada por caminhoneiros e motoqueiros. Porém, ao chegarem lá, eles se deparam com algo totalmente inacreditável. Com o roteiro de Quentin Tarantino e direção de Robert Rodrigues, Um Drink no Inferno surpreende. 7º lugar. Quando Chega a Escuridão, de 1987, está disponível no Telecine. O longa acompanha o jovem fazendeiro Caleb Colton, que conhece a jovem Linda May e embarca em uma perigosa aventura. Seus companheiros Jesse, Severin, Damon Beck e Homer formam um grupo de vampiros que semeiam terror e morte em suas investidas à procura de sangue. Curiosidade sobre o longa: a palavra vampiro não é mencionada nenhuma vez no filme. 6º lugar. Vampiros, de John Carpenter, de 1998, e ele está disponível lá no YouTube. John Carpenter foi por anos um dos gênios dos filmes de terror. Ele dirigiu clássicos como Eles Vivem, A Cidade dos Amaldiçoados e Halloween, meu preferido. Jack Crow é um exímio caçador de vampiros que, junto com sua equipe de mercenários, luta contra essas terríveis criaturas. Ao destruir um covil de vampiros ao oeste do Novo México, a equipe de Jack é massacrada, restando apenas Tony e o padre Adam para irem atrás deles. A única pista para encontrarem o líder, Valek, o poderoso vampiro de 600 anos, é a jovem prostituta Katrina, que foi mordida por ele. Logo descobrem que Valek está à procura da Cruz de Bersins, uma ferramenta que dará o poder suficiente para que ele e seus amigos possam conviver à luz do dia. A trama mistura suspense e terror com toques de faroeste. 5º lugar. Blade 2, O Caçador de Vampiros, de 2002, está disponível lá no Prime Video. A adaptação de Blade, O Caçador de Vampiros, foi muito boa, mas esta continuação foi excelente. Dirigido por Guillermo del Toro, Blade é um ser meio homem e meio vampiro, que é consumido pelo desejo de vingança contra os seres que atacaram a sua mãe antes mesmo dele nascer e fizeram ele ser o que se tornou hoje. Ao crescer, Blade iniciou uma verdadeira cruzada pessoal para combater e eliminar vampiros. Mas agora, uma nova raça mais poderosa chamada Whispers, criada a partir de cruzamentos genéticos entre humanos e vampiros, ameaça eliminar ambas as raças. Blade alia-se aos seus maiores inimigos para que juntos possam combater esta nova raça de seres. O longa é imperdível. A trilha sonora também é excelente, muito boa. 4º lugar. A Hora do Espanto, de 1985, está disponível lá no Prime Video. Para o jovem Charlie Webster, nada poderia ser melhor que um velho filme de terror bem tarde da noite. Assim, quando os novos moradores ocupam a casa vizinha, a experiência de Charlie não deixa nenhuma dúvida do que o comportamento estranho dos novos vizinhos é explicado pelo fato deles serem vampiros. Charlie pede ajuda a Peter Vincent, o apresentador do programa de terror preferido de Charlie. Mas acontece que Peter, além de covarde,
não acredita em vampiros. E para piorar tudo de vez, a mãe de Charlie faz algo que o deixa apavorado. Ela fica encantada com Jerry, um dos vampiros, e o convida para entrar na casa dela. O filme teve uma continuação lançada em 1988. Terceiro lugar, Garotos Perdidos, de 1987, está disponível lá no Prime Video. Um clássico da sessão da tarde que continua atual e inteligente. O jovem Sam e seu irmão eram adolescentes comuns até se mudarem para a pacata Santa Carla, Califórnia. Coisas estranhas começam a acontecer misteriosamente. Michael está agindo de forma estranha. Talvez porque seus novos amigos, liderados pelo enigmático David, não sejam nada comuns. Eles são vampiros dispostos a aproveitar a vida, curtir a noite e transformar Michael no mais novo membro de seu grupo. O diretor Joel Schumacher fez um trabalho de gênio em usar o vampirismo como metáfora ao mundo das drogas que estava em plena evidência nos anos 80. Segundo lugar, Drácula, de Bram Stoker, de 1992, ele está disponível lá no HBO Max. Nesta superprodução de Francis Ford Coppola, retorna à fonte original do mito de Drácula e faz questão de manter o nome do escritor no filme. No século XV, um guerreiro dos Cárpatos renega a igreja, quando esta se recusa a enterrar em solo sagrado a mulher que amava, pois ela se matou acreditando que ele estava morto. Assim, perambula através dos séculos como um morto-vivo. E ao contratar um advogado, descobre que a noiva deste é a reencarnação de sua amada. Deste modo, o deixa preso com suas noivas e vai para Londres, da Inglaterra vitoriana, no intuito de encontrar a mulher que sempre amou através dos séculos. Bom, antes do primeiro lugar, gostaria de fazer algumas menções honrosas. Van Helsing, o Caçador de Monstros, 30 Dias de Noite, Drácula, a História Nunca Contada, Padre, Fome de Viver, As Donas da Noite, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat e Amantes Eternos. E em primeiro lugar, quem adivinha qual é o primeiro lugar de filmes de vampiros na minha lista? Entrevista com o Vampiro, de 1994, está disponível lá no HBO Max. A escritora do livro desta adaptação, Anne Rice, não queria nem saber de Tom Cruise no papel do vampiro Lestat. Depois que viu o resultado, se retratou publicamente. Realmente, tudo funciona muito bem no filme. O clima gótico, o elenco com grandes nomes de Hollywood. Além de Cruise, estão Brad Pitt e Antônio Bandeiras. Não tem muitos sustos, mas por outro lado, é um dos melhores filmes sobre vampiros já feito. Ou, segundo a minha opinião, simplesmente o melhor. É noite em São Francisco. Após 200 anos de vida sem fim, Louis decide contar toda a sua história a um jovem repórter. Uma história de desejo, terror e êxtase. O conto sombrio do vampiro Lestat é a chance de experimentar o poder da eternidade. Lestat imortal, Senhor da Noite, o mais atraente e perigoso de todos os vampiros, capaz de saborear os prazeres da noite em busca de novas vítimas para sustentar sua existência. Atormentado por uma vida sem significado, Louis parte para o mundo à procura de vampiros como ele, e não como Lestat, e encontra apenas violência e destruição ao lado da pequena Cláudia e do enigmático Armand. Uma obra-prima da literatura e cinema, com uma direção impecável. O longa é simplesmente imperdível. Se vocês nunca assistiram, assistam essa obra clássica.
tem também uma adaptação recente para TV, né? Uma série. Eu não assisti ainda essa série, né? Mas pelo que eu ouvi falar, meio que distorce um pouco da história original, né? Como tudo hoje em dia, falar a verdade. Mas para mim, este longa, sem dúvida, é o melhor filme sobre vampiros já produzido. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vocês, curtiram algum desses filmes? Beijos, beijos e até mais.